Sabadão, dia 17, nosso segundo editorial do dia. Vamos lá, o Hugo Motta fez um anúncio em caráter de urgência. Esse anúncio que ele fez pegou muita, mas literalmente muita gente de surpresa. Por quê? Porque a oposição acabou de ganhar um presente. Essa situação do escândalo do INSS pode se tornar uma arma poderosíssima para a oposição, eliminar de uma vez por todas a esquerda no Brasil. Ou seja, se não a esquerda, um dos braços poderosos da esquerda. E eu não estou falando de CPI, não. Eu estou falando de algo maior que o Hugo Motta acabou de dar. O solo perfeito para a oposição agir. Outro ponto que a gente vai falar nesse editorial também é sobre o diretor do FBI dos Estados Unidos. Pois é, teve um anúncio de mudança, anúncio importantíssimo, que coloca ainda mais poder de investigação sobre o FBI. E aí, meu irmão? E aí tem muita coisa que ainda vai ser exposta, né, no ventilador pelo Donald Trump. A gente vai falar sobre isso também. Outro ponto que a gente vai falar é sobre uma análise da revista Oeste, muito bem feita, que trata sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Vem cá, você se lembra que ontem ou anteontem, não sei, o Jamil Chad do UOL conversou com pessoas lá de dentro do governo norte-americano que confirmaram há uma estrutura completa para que o governo Donald Trump venha com tudo contra o Alexandre de Moraes para impor sanções ao Moraes. Só que eles analisam e avaliam o risco dessa medida, não aqui dentro do Brasil. Meio que os Estados Unidos estão dane-se para o Brasil. É o olhar internacional sobre as medidas que o Trump quer tomar. Isso implica a gente pensar que as medidas serão pesadas. Porque se for uma sanção aqui, outra sanção ali, tá tudo bem. Agora, se ele tem intenção de agir de uma forma mais contundente, o olhar internacional importa muito. E a gente vai falar sobre isso. E também, outro ponto que eu quero falar com vocês aqui também, que é importante, é sobre a China e o Brasil. Pois é, tá rolando uma treta pesada econômica e comercial, que alguns aliados do Lula já estão chamando isso de traição da China. O Lula acabou de sair de lá e já tomou a rasteira? Eu vou te explicar tudo isso aqui nesse editorial. Então é lógico, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda e ajuda bastante. Por que eu tô nessa pidança aqui? Eu tô parecendo que as meninas pedam, mãe, me dá um. Meu pai, quando eu era menino, eu era um moleque pidão, tá? Meu pai ficava bravo comigo. Minha mãe tá me assistindo agora, ela deve lembrar. Meu pai me chamava de bezerro. Por quê? Porque toda vez que eu queria alguma coisa, eu chegava perto assim da minha mãe e falava, ô mãe. E aí meu pai, seu bezerro, para com isso. Pois é, então eu tô sendo meio bezerro para vocês aqui, pedindo para vocês pelo menos compartilharem o vídeo. A gente tenta trabalhar sério, sem clickbait, desmentindo fake news aqui, fazendo um trabalho bem, sabe, que traz respaldo e que traz seriedade para a direita, sem ficar criando, sabe, teorias da conspiração. Então, assim, é importante que esse trabalho chegue ao maior número de pessoas o possível, tá bom? Então não esquece de compartilhar, dar o like e bora lá, a gente tem a meta de bater 2 milhões de seguidores, tá bom? Então, já vamos começar com isso aqui, que é em caráter de urgência. Vocês precisam entender, de uma vez por todas, que a oposição tá assim, com aquela oportunidade, sabe aquele cheirinho de oportunidade assim, cheirinho de bolo saindo do forno, sabe? Olha só, o que o Hugo Motta escreveu aqui e tem a ver com o escândalo do INSS. E esse escândalo, se você acha que o mensalão, petrolão foi grande, o escândalo do INSS vai te provar que ainda é muito maior. Porque a percepção do brasileiro é que, petrolão roubou a Petrobras, foram os acionistas que se lascaram. Vou votar no Lula. Olha, mas teve um mensalão também. Mas o mensalão é dinheiro do governo, não é meu. Vou votar no Lula. Entendeu? Como é que funciona a regra do jogo? E agora, no INSS. Me roubou, eu sou aposentado.
Ué, roubou do meu pai, roubou do meu avô, minha mãe. Se sente o impacto muito maior do escândalo do INSS do que os outros escândalos. Os outros escândalos, o brasileiro burro ainda esqueceu. Mas nessa aqui, quando é contigo, né? Você já viu aquele ditado que quem deu o tapa esquece, mas quem tomou nunca esquece? Pois é. Agora, pela primeira vez, o brasileiro entendeu. Não, o tapa foi na minha cara ou na cara do meu pai. Ah, isso aqui eu não perdoo. Pois é. Então, o escândalo do INSS é grande. Agora, olha o que o Hugo Mota escreveu aqui, né? O Hugo Mota tem uma carinha daquelas meninas assim, sei não, hein? Vai lá. Comuniquei aos líderes da Câmara dos Deputados que, na próxima semana, pautarei a urgência de projetos de lei destinados a impedir fraudes no INSS. Boa! Vai recuperar o que o Bolsonaro fez, que foi a MP que sustou ali, né? Pautas do INSS ali, né? O desconto do INSS que tinha que ter a revalidação manual ali. Seguindo e sempre respeitando o regimento da casa. Sei, tá? Vamos analisar, reunir e votar tudo que pode compor um pacote antifraude. Esse tema, que é urgência para milhões de brasileiros, é urgência para a Câmara dos Deputados. Então, vem cá, nós precisamos analisar alguns pontos. Vou te mostrar, por exemplo, quem fez essa publicação foi o deputado Coronel Crisóstomo, que eu acho que se equivocou, tá? Ele escreveu: urgente, o presidente Hugo Mota deu sinal positivo à CPI do roubo dos aposentados. O Brasil quer justiça e uma resposta. Precisamos pautar a CPI. Eu entendi que a fala do Hugo Mota aqui não é sobre a CPI, é sobre pautar um pacote. O Leonardo Sattler escreveu aqui nos comentários: olha, deputado, ele diz que vai pautar apenas projetos de lei que visam compor um pacote antifraude. Tá, mas está todo mundo perdendo o impacto disso. Não está prestando atenção no tanto que isso é bom. Não é o bom da Miriam Leitão, não. É o bom de verdade. Para a direita. Presta atenção. Hoje, os sindicatos são uma estrutura, um organismo que é utilizado para destruir a direita dentro do Brasil. Os sindicatos são os grandes responsáveis para chegar onde o Brasil chegou hoje. Quantas vezes esses sindicatos pautaram o sistema? Os sindicatos, desculpa aí dizer, mas são um verdadeiro câncer para a direita no Brasil, sabe? Trazendo discurso, fomentando, bancando candidatos de esquerda pelo Brasil afora e com rios de dinheiro. Você está achando que essas fraudes, esses escândalos começaram ontem? Seja inocente não, meu rei. Isso aí vem de muito antes e esse dinheiro de fraude serve para fomentar campanhas de candidatos que estão aliados aos sindicatos. E, historicamente, os sindicatos são aliados a left people, a esquerda, certo? Como o Hugo Mota disse que vai analisar os projetos de lei antifraude, agora é hora da oposição mandar um proíbe-se descontos diretos na folha de aposentados. Acabou. Proíbe desconto consignado, proíbe, acaba. Tá? Acaba com isso. E, na época, eu mandei um projeto de lei para o delegado Antônio Furtado, que equiparava o desconto indevido na folha ao crime de estelionato e quebrava a proteção da pessoa jurídica. Ou seja, os dirigentes da pessoa jurídica, do banco, do sindicato, da associação, que fizerem descontos indevidos responderiam criminalmente por estelionato. Todos os diretores, a responsabilidade seria objetiva, tá? Então, se tirar todo o financiamento dos sindicatos, se criminalizar todos os diretores dos sindicatos, eles vão parar e vão afundar. E um dos piores tentáculos da esquerda cairão por terra. E aí cabe à oposição saber ou não usar isso. E o problema, né, é a oposição aproveitar o start agora. Mas vocês estão vendo o quanto esse anúncio é importante? Tirar os tentáculos do sindicato de dentro da política? Ah, meu irmão, isso não tem preço. Vamos lá, pessoal, vamos falar de FBI. Hoje, no primeiro editorial, eu anunciei para vocês que o governo Donald Trump começou uma investigação pesada contra um ex-diretor do FBI que postou uma foto que presume-se um
um chamado, um salve para atentar contra a vida do Donald Trump. Como eu disse para vocês, postou 2 conchas, uma com o número 86 e outra com o número 47. 86 é um salve, um chamado do crime organizado para eliminar o inimigo. E o número 47 é o número do Donald Trump, é o número que é o 47º presidente e ainda, né, as cores do Partido Republicano. Ou seja, isso aí foi considerado como uma mensagem subliminar de que ele estava mandando para o crime organizado partir para cima, e também dos infiltrados no FBI, partir para cima do Donald Trump. Ele nega o fato, óbvio. Mas, olha o que está rolando agora. Esse aqui, para quem não conhece, é o Kash Patel. O Kash Patel. O Kash Patel, ele é o diretor do FBI. E aí, o que ele fez? Ele está querendo fazer uma reestruturação, uma mudança completa na estrutura do FBI. O Patel disse que o FBI está se mudando da sede em Washington. O chefe do FBI também disse que cerca de 1.500 funcionários serão transferidos para outro lugar. O que o Kash Patel, né, o Kash Patel, entendeu aqui? Ele entendeu o seguinte, olha, quando eu tenho um sistema já estruturado que vem de gestões esquerdistas passadas, essas figuras já criaram conexões. E aí, dentro do livro A Arte da Guerra, se você fizer uma análise, dividir para conquistar. O que o Kash Patel está falando? Olha, aquele prédio ali não dá tanta segurança, tem um pessoal que está trabalhando junto ali, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a sede, onde todo mundo vai ficar junto, monitorado, num grande prédio, onde vai ser a sede oficial do FBI. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa galera e dividir por completo. Eu vou pegar aquela turma de 5 esquerdistas que sempre trabalhou junto e que eu tenho suspeita que esses caras são traíras, são X9. O que eu vou fazer? Vou dividir aqueles 5 esquerdinhas, mandar cada um para um canto e pôr 5 caras de confiança para trabalhar com eles, para fazer um monitoramento desses caras. Ou seja, eu vou reestruturar, né, por dentro o sistema. Aqui no Brasil, isso tem que ser feito. Se a direita voltar para o poder, ele tem que fazer. Então a gente tem que aprender com o sistema que está acontecendo lá fora. Vocês entendem? Ou seja, se é isso, voltou aqui, fazer uma varredura completa, né, por aqueles juízes que tomam maiores decisões, né, favoráveis ao crime. A gente sabe que tem investigação no sentido de que o primeiro comando e outros bancam, né, estudantes para passarem em concurso, começa a fazer uma investigação, mudando a estrutura completa do Conselho Nacional de Justiça, que faz a investigação dos juízes, para que possa focar. Fazer a mesma coisa dentro da escola. Professores militantes, opa, vamos colocar tudo escola militar, vamos colocar diretores aqui que ficam filtrando e ver se esses professores são militantes. E se forem, investigação, processo disciplinar, mete bronca. Então, o Brasil tem muito o que aprender com a postura e a ação do Kash Patel aí. Interessante isso, hein? Tem gente me chamando de Olavo de Carvalho aí, tá? Que eu vi. Eu ouvi um monte de gente falando, nasceu o novo Olavo de Carvalho, né? Tô vendo muita gente falando isso por causa da visão que eu tô pegando aqui. Mas bora pra cima, né? Pra mim é honra, tá? Vamos lá. Bora pra próxima matéria. Bora lá, pessoal. Vamos entender essa estrutura aqui. O UOL fez uma publicação, e na publicação do UOL ele falou o seguinte, olha, eu, Jamil Chad, militante da esquerda e jornalista, fiz uma investigação. E nessa investigação eu constatei o seguinte, fontes internas do governo norte-americano dos Estados Unidos disseram, nós estamos prontos para agir contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo viola preceitos da liberdade individual, impõe censura, impõe penas pesadíssimas, extrapola os limites da sua jurisdição dentro do Brasil e violou a soberania dos Estados Unidos ao impor ordens contra o Twitter, contra a Trump Media, e aí os Estados Unidos já bateram o martelo. Queremos sanção ao Moraes. Só que ainda há uma preocupação latente sobre o impacto dessa
dessa sanção ao Alexandre de Moraes. Como que o mundo vai observar isso? Tá? Como que o mundo vai observar isso? E eu já mostrei para vocês que os Estados Unidos têm uma articulação muito poderosa e está preocupado com isso, como foi, por exemplo, aquela ação militar que entrou na Venezuela para poder tirar os reféns. Os Estados Unidos estava preocupado de como o mundo ia ver essa violação de soberania da Venezuela e o saldo foi positivo. Todo mundo foi só elogios aos Estados Unidos. O que eu percebi? E essa é a minha visão. Os Estados Unidos estão deixando o mundo ter a percepção de que o ministro Alexandre de Moraes tornou-se uma figura que ameaça a liberdade de expressão no mundo e não só dentro do Brasil. Então o que eu percebi é que eles estão esperando o momento certo para agir, mas depois que o mundo tiver uma percepção da estrutura que é utilizado pelo Alexandre de Moraes. E aí o que nós já temos? Nós temos os Estados Unidos já emitindo notas, né? Nós temos a Espanha, a Justiça da Espanha declarando que o Alexandre de Moraes pratica perseguição política contra o Oswaldo Eustáquio. Nós temos, né, deputados do Parlamento Europeu que começam a circular o nome do Alexandre de Moraes lá dentro. Nós temos a União Parlamentar Internacional, através do Marcos Duval, que emitiu uma nota falando que o Marcos Duval é perseguido político pelo Alexandre de Moraes. Tudo isso foi amplamente divulgado nos jornais, né, na mídia. Tá? E aí agora, a revista Oeste fez uma matéria falando, olha, uma coisa é certa, o ministro Alexandre de Moraes já é categorizado como uma persona non grata dentro dos Estados Unidos. E aí, é interessante que a gente possa ter um pouco, né, dessa análise aqui, né, junto com o Pavinato lá. Dá uma olhada. A gente tinha dito isso aqui há alguns meses, que uma hora mais cedo ou mais tarde, o ministro Alexandre de Moraes será oficialmente considerado persona não grata nos Estados Unidos. Repare que nos últimos eventos, Esfera, Lide, Valor Econômico, Veja, todos em Nova York, ele não compareceu a nenhum evento. Só estava lá o Barroso. Ele não viajou mais para os Estados Unidos, que eu tenha conhecimento, faz muito tempo que o ministro Alexandre de Moraes não viaja aos Estados Unidos. Ele está perdido na maionese. Pois é. Então, Pavinato, ele conseguiu criar uma crise diplomática quando ele resolveu enfrentar o Elon Musk, a gente falou aqui, ele criou um problema quando ele tirou o X do ar, ou seja, ele criou uma série de problemas para a imagem do Brasil no exterior e agora o governo Donald Trump ameaça aplicar sanções. Felizmente tem uma esperança no mundo e ela vem de fato do governo Trump. Agora, para concluir, essa análise de que existiria um risco de uma eventual sanção ao Alexandre de Moraes, isso poderia unir o restante do Brasil contra um candidato de direita apoiado por Bolsonaro, para mim é uma bobagem tremenda. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não é popular no Brasil, ele não é aprovado no Brasil, não. E todas as pesquisas mostram que as pessoas desconfiam do Supremo Tribunal Federal por causa da imagem do Alexandre de Moraes. Vocês percebem que é o alinhamento daquilo que eu disse? É questão de tempo. Antes de qualquer medida sancionatória contra o Alexandre de Moraes, o reconhecimento da figura do Alexandre de Moraes, talvez como persona não grata nos Estados Unidos. O que automaticamente, vocês podem lembrar da época que o Lula foi declarado persona não grata em Israel, e com motivos o suficiente para isso. Então os Estados Unidos declara o Alexandre de Moraes persona não grata, depois vem Israel, depois vem a União Europeia, e aí é a visão dos Estados Unidos de que o campo está pronto para aplicar sanções e sanções duras contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, se algum dia você vê uma declaração de que o Alexandre é pessoa não grata, é porque o governo norte-americano está preparando o campo. Faz sentido para você essa análise ou não? Coloca no comentário, só para a gente saber. Vamos lá, pessoal. Se você acha que bagunça pouco é bobagem, é porque você não viu o que a Janja está fazendo dentro do governo Lula. Meu irmão, a Janja está bagunçando o pacote todinho, né? Tá bagunçando o sistema ali todinho e está colocando, né, amigos em discórdia. Fiz igual o Oi Luiz agora, né? Tá colocando amigos em discórdia. Eu não vou nem tentar copiar porque ele é muito melhor do que eu. Mas a grande questão que a gente observa aqui é que a Janja tá colocando o Rui Costa,
que é uma figura que sempre foi o braço direito do Lula, até tem um pensamento muito parecido. Você lembra do caso dos respiradores, né? Então, assim, ele tem todos os requisitos para ser uma figura proeminente do PT. Agora, a Janja tá incomodando demais. E aí surgiu aquela bagunça lá onde a Janja foi detonada porque pediu a palavra para falar mal do Xi Jinping, para falar mal do TikTok pro Xi Jinping, falando que o TikTok é de extrema direita, que o algoritmo do TikTok ajuda a extrema direita aqui no Brasil, e tomou um pitaco do Xi Jinping. Você lembra disso? Pois é. O Lula ficou revoltado, não com a Janja, que quebrou o protocolo e fez coisa errada. Ficou revoltado com o ministro que vazou isso, e ele queria saber de qualquer jeito quem é esse ministro, sem vergonha, que vazou a informação. E aí entra o Rui Costa na mira. Apontado como vazador, matéria do Igor Gadelha, tá? Apontado como vazador, o Rui Costa cogitou um pronunciamento sobre o caso Janja. Ele ficou indignado. O Rui Costa cogitou fazer um pronunciamento após ser apontado como suspeito de vazar críticas de Janja ao TikTok em jantar na China. Ah, mas seria tão bom se ele tivesse feito. Só que teve alguma mente sensata que foi lá e falou para ele, não faz isso não, mas não devia ter feito isso não. Ia ser bom demais se a gente visse aqui uma briga pública entre o Rui Costa, o Lula e a Janja, e para ver quem é que o Lula ia tirar do governo, né? Se era a Janja ou se era o Rui Costa. E a gente já sabe que ia ser o Rui Costa. Já imaginou um ministro do porte do Rui Costa caindo por briga com a primeira-dama? O tamanho do impacto que estaria? Pois é. Só que, se isso chegou até a imprensa, primeiro, a denúncia do que aconteceu lá com a Janja é porque eles estão pistola com a Janja. Segundo, a informação de que o Rui Costa cogitou fazer um pronunciamento e foi o Sidônio que falou, não faz, que vai pegar mal pro governo, você vai cair. Se você falar da Imperatriz Janja, você cai. E aí ele recuou. Mas o sinal é que há sinal de fogo pegando naquele motor. Ou seja, o governo Lula está pertinho de fundir e a Janja vai ser uma grande aliada para quem espera que o motor do governo funda logo. Tá certo? Bora para cima. Pois é, pessoal, o caso Ramagem ficou emblemático, né? Porque assim, foi um desrespeito tão grande à vontade da Câmara dos Deputados que até o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, teve que fazer um pronunciamento falando, aí aplicadores do direito, STF, respeita as decisões dos aplicadores políticos da Câmara. Você está errado em bater de frente com a Câmara. Vocês estão mexendo no vespeiro, mas cedo ou mais tarde a Câmara vai empinar a carroça. Aí eu quero ver quem vai segurar esses caras. Foi o recado que o Gonet deu. Só que o Alexandre de Moraes não está nem aí. Ele sabe que ele manda na República todinha. E aí, o que aconteceu? Essa aqui é típica da República Tupiniquim. A Câmara suspendeu o processo do Ramagem, que está junto com o Bolsonaro, por 315 deputados. Está previsto na Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, é prerrogativa da Câmara suspender o processo de um deputado. O STF, por força de Constituição, é obrigado a acatar isso. Obrigado. O STF, não querendo acatar isso porque ele precisa pegar o Bolsonaro, pediu para que um aliado, o PSOL, entrasse com uma ação de que não é interesse nenhuma do PSOL. Vem cá, olha para mim, tá? Doutor Sandro, advogado, jurista, vai te explicar. Qual o interesse de agir do PSOL contra o Ramagem nesse caso? Para que o processo do Ramagem continue. Ah, mas se o Ramagem cai, o PSOL... Não tem interesse de agir. O interesse foi ajudar o STF. E adivinhe, na mão de quem caiu a relatoria? Alexandre de Moraes. Parece que só existe um ministro dentro do STF. Vocês já pararam para pensar isso? E aí, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspende parte da ação penal contra Ramagem, após decisão da turma. O ministro Alexandre de Moraes efetivou a suspensão apenas de parte do processo contra o deputado Ramagem, pela trama golpista. Em despacho desta sexta-feira, o relator citou a decisão unânime da primeira turma, da qual ele também faz parte, né, pela derrubada de uma manobra da Câmara dos Deputados. O que chama atenção aqui?
esse plano do golpe Tabajara, o Moraes ia ser assassinado nesse plano, o que coloca ele como figura de vítima. E agora ele é o relator para dizer, não, eu vou continuar julgando o processo que era contra mim. Né? E não é nem um pedido de suspensão, é que a Câmara falou, não, você não vai julgar. E ele falou, eu vou julgar sim. Estou mostrando que vocês não servem para nada. Vocês não valem nada. Quem manda aqui sou eu. O desrespeito às atribuições da Câmara foi gigantesco. E aí, meu amigo, infelizmente, o Hugo Motta ainda permanece dormindo em berço esplêndido. Fazer o quê, né? E esse caso aqui é de cair o dedão do pé, né? Os atropelos, os abusos, as medidas tomadas pelo STF no caso de 8 de janeiro são gritantes. Se você observar essa matéria aqui, você está vendo este rapaz aí, né? Isso aqui é pessoal que defende, né? O pessoal negro não apareceu, né? As questões raciais, direitos humanos raciais, não, ninguém, afinal. Cara, canalha, se ele foi preso lá no 8 de janeiro, é bolsonarista, né? Que mofe na cadeia. Não, mas aqui a cor não importa, tá? Mas e se eu te contar que esse rapaz é autista? Sim, meu pequeno gafanhoto, autista. Por regra lógica, não tinha nem condição de entender o impacto do que estava acontecendo e do porquê ele estava lá. Aí, Sandro, então quer dizer que ele é negro e autista e ele foi preso? Foi preso. Só que ele foi absolvido. Olha a matéria da Revista Oeste. Mesmo depois de 2 meses da absolvição, o autista do 8 de janeiro continua com tornozeleira. Absolvido em 1º de março desse ano, o catador de material reciclável Jean de Brito da Silva, autista de 28 anos, ainda usa tornozeleira eletrônica por ter se envolvido no 8 de janeiro. Conforme a defesa do jovem, cujo caso a Oeste revelou, o equipamento precisaria ter sido removido no dia 17 daquele mês. De acordo com os advogados, Silvia Girardelli e Robson Dupin, que cuidam do processo de Silva, depois da decisão ter transitado em julgado, o Fórum da Comarca de Juara, Mato Grosso, ou a cadeia pública do município deveriam ter recebido uma carta de ordem para a retirada do aparelho. No entanto, até o momento isso não ocorreu. Em 4 de abril, a defesa requereu o fim do monitoramento, mas continua sem resposta. Talvez este possa ser um dos primeiros casos de indenização dos arbítrios e dos abusos que aconteceram, né, pelo Estado brasileiro através das mãos do STF e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ou você acha que está certo pegar um catador de reciclável que estava indo, presta atenção, um catador de reciclável que estava indo para a porta dos quartéis porque lá tinha comida, um autista que mal entende da questão política, mandar esse cara para a cadeia, depois de absolvido, ele ainda continua, né, muito além do prazo, com restrições de monitoramento. Tá tudo normal para você? Você é defensor dos direitos humanos, eu sou pai de autista, vocês sabem disso. Você acha que isso é justo, é lícito, tá dentro do Estado Democrático de Direito que você defende, ou esquerdinha? Se sim, conta para mim. Pessoal, agora a gente vai falar da Janja. Não, é outra coisa, tá? Da Janja eu já falei. Agora nós vamos falar de gripe aviária, tá bom? É o seguinte, o Brasil tem o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial. A China suspendeu a compra por 60 dias. Pouca gente está dando atenção, mas os impactos econômicos, os impactos diplomáticos em cima disso aqui são muito grandes e também o impacto, né, da questão de responsabilidade do governo federal em cima disso, ou seja, da questão sanitária brasileira. Vai impactar muito o agro brasileiro em cima disso aqui, tá? Dá uma olhada. Folha de São Paulo. Após a China, que começou encabeçando, a China, que é aliada do Brasil, foi a primeira a arrebitar a carroça e falar: opa, vocês brasileiros não têm um pingo de responsabilidade sanitária.
Vocês estão deixando a gripe aviária espalhar aí. Deveria estar fazendo uma fiscalização maior e eu não vou comprar de você. A China, que estava lá, o Lula, né, cheirando o Xi Jinping lá, o Lula chega no Brasil e a primeira anúncio é da China. Opa, eu não compro produto de vocês. Vocês são irresponsáveis. E aí depois, a União Europeia. A União Europeia falou, opa, eu também não quero produto do Brasil, não. Os frangos de vocês estão contaminados. E aí aquela questão, será que a carne também tá? Pois é. Aí começa um monitoramento sobre o Brasil. E aí depois, nosso vizinho aqui, é vergonhoso, a Argentina já falou, opa, espera aí Brasil, já não gosto muito do seu presidente, não vou comprar de vocês também não. Então, suspenderam a compra de aves e subprodutos. Você tem noção que nós já não temos uma indústria pulsante. E agora, os produtos, a maioria dos produtos que nós temos, né, produtos industrializados, vem do agro, são produtos alimentícios, que o Brasil é forte nisso. Pois é, tá tudo suspenso, depois que se descobriu a gripe aviária, que vem lá do Rio Grande do Sul, né? Mas peraí, o Rio Grande do Sul, sinceramente, né, o estado que está sendo castigado, né, ultimamente. Mas o que acontece aqui? Parece até praga, né, dessa galera da Left People aí que faz tanta praga contra o Rio Grande do Sul, contra o Sul. Mas o que nós temos aqui? Nós temos primeiro o impacto econômico do setor agroexportador. Não fica só na carne, fica nos derivados e fica também um sinal de que se o Brasil não tem competência sanitária e está exportando para a gente carne contaminada com gripe aviária, quem garante que outros tipos de carne brasileira, de gado, por exemplo, de porco, não estão contaminados também com outro tipo, por exemplo, a fitose. Será que o Brasil está fazendo um controle? Porque parece que o governo está desordenado, parece que não está fiscalizando e deixou chegar nesse nível. Então nós temos primeiro a perda do impacto. Para a China, que é o principal importador de carne de frango brasileiro, 14% das exportações vão para a China. Aí nós temos a União Europeia, que é um dos mercados mais exigentes do mundo, é tudo Nutelinha, turma, lá. E aí nós temos a Argentina, que aí já é um valor simbólico, né, aqui na América Latina, porque assim, é o rompimento de relações de nós aqui dentro do próprio Mercosul, né, conosco aqui dentro do próprio Mercosul. Vai reduzir a receita cambial? Cara, provavelmente. Só em 2023, o setor exportou 9 bilhões de doletas de carne de frango. Imagina 2024 sem esses 9 bilhões de doleta que serão, né, exportados. Se tiver uma queda de apenas 10% só da carne do Rio Grande do Sul, nós estamos perdendo aí mais de $1 bilhão. Vai afetar a balança comercial, nós estamos lascados. Vai afetar os produtores, a indústria brasileira, tá? As indústrias frigoríficas vão mandar a gente embora, vai ter desemprego, já teve recorde de desemprego agora, vai piorar ainda mais, porque o setor frigorífico exporta pra caramba, né? E em Goiás, sempre que eu tô lá, ali pertinho, tem Pires do Rio, tem Piracanjuba, que tem grandes frigoríficos de frango ali, né? Principalmente Pires do Rio. E aí, galera, a grande parte da cidade depende do emprego desses frigoríficos, tá? Então, o bicho pega. E aí, se a carne de gado também começa a entrar na mira, tem um mata-boi em Araguari, no Triângulo Mineiro, o negócio começa a ficar complicado. E aí tem o impacto sanitário e político, mostra que o Brasil realmente, né, não tem competência. A gripe aviária é um zoonose de potencial pandêmico, pode virar pandemia. A vigilância deveria ter feito o sacrifício dos animais, deveria ter pego desde o início, mas foi inerte. Mostra que o Brasil é fraco, é frouxo, e aí nós vamos ter também o impacto, né, no preço dos alimentos. A princípio, vai ter escassez, porque aquilo que ia ser exportado vai ter que ser eliminado. Eles não vão vender esse produto aqui no Brasil. Tem um imbecil aí que é da esquerda, que se diz economista, dizendo, não, olha que maravilha, se o Brasil deixar de exportar, vai sobrar mais carne aqui dentro. Poxa, tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão. Aí não. Então, o que vai acontecer? Tem um impacto, né, na carne aqui no Brasil também.
Tá? Por quê? Porque nós não vamos consumir carne com gripe aviária. Então vai diminuir a produção. E aí o que vai acontecer? Vai matar um monte de frango de grande que botava para nascer mais pintinho, vai diminuir a produção. Todo mundo fala, eu vou produzir para quê? A China não está comprando, ninguém está comprando. Vão parar, vão ficar só os pequenos produtores rurais. Hora que a China querer comprar de novo, hora que os Estados Unidos, hora que a Argentina quiser comprar de novo, cadê? Não tem. E aí o preço vai, ó, lá pro teto. Você tem noção do que é um erro básico da falta de infraestrutura fiscalizatória para a balança comercial? Pois é, isso aí tem um nome, chama-se incompetência, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo editorial. Aqui eu não olhei o relógio, tá? Eu passei do ponto, deu 35, foi falha nossa, tá? Aqui é porque eu não olhei o relógio mesmo. Só posso te agradecer, obrigado, tá? Ainda mais num sabadão, te aporrinhando tanto assim. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Fui. Que com essa crise agora, não falte o pão de cada dia na sua mesa, tá bom? Grande abraço.